Seja muito bem-vindo ao Santa Fé Talks, o podcast da Santa Fé Corretora de Seguros, que tem o propósito de difundir o empreendedorismo e as boas práticas através do conhecimento e da experiência dos nossos convidados. Eu sou Jalmei Duarte e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. É uma pessoa que eu admiro há muito tempo e ele é empresário do setor imobiliário de Joinville, tem empresas de grande relevância aqui na cidade e também dedicou e dedica a sua vida ao associativismo. Ele foi vice-presidente, entre tantos cargos que ele ocupou e ocupa. Destacamos que ele foi vice-presidente da ACIG, Associação Empresarial de Joinville. Também foi presidente da ACIG, vice-presidente e presidente da Fiesc, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, por 2 mandatos. Então, conosco aqui, Mário Aguiar. Mário, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, né? E, Mário, eu acho que o importante já é te ouvir, saber um pouco das tuas origens. Você é joinvilense, a formação da tua família, até um pouquinho ali, esse primeiro momento, né? Entender como é que foi a tua vida até a tua formação. Então, mais uma vez, obrigado pela honra de estar aqui conosco. Obrigado, Jalmei. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante trocar experiências, né, e contar um pouquinho da nossa atividade empresarial e associativista, que eu acho que é extremamente importante divulgar isso para as pessoas. Bom, nem todos sabem, mas eu sou joinvilense, nasci em Joinville, no ano de 54, mas morei muito pouco tempo aqui em Joinville. Aos 5 anos, quase 5 anos de idade, nós nos mudamos. Meu pai teve uma proposta de trabalho numa empresa aqui de Joinville, mas teria que se situar em Rio do Sul. Então, nós nos mudamos para a cidade de Rio do Sul e eu fiquei lá até os 16 anos de idade. Fiz lá o primário, o ginasial e comecei, na época, fazíamos o científico. Nesse período, meu pai, então, foi transferido para a cidade de Curitiba e nós nos mudamos para Curitiba. Foi onde eu terminei meu curso científico, na época era o curso científico, né? E me preparei para o curso de vestibular. E as coisas acontecem assim por acaso. Eu tinha me inscrito no vestibular de Engenharia Civil lá na Universidade Federal do Paraná, e eu estava com um amigo de Rio do Sul, que estava também fazendo cursinho em Curitiba, e ele me convidou para ir com ele até Florianópolis fazer a inscrição dele no vestibular de Engenharia Civil em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Acabei acompanhando ele e nós pegamos lá, né, esse final de semana em Florianópolis, um dia de céu de brigadeiro e mar de almirante, né, uma maravilha, a ilha. E também já olhou para Floripa, foi opa. E era a minha primeira experiência de sair de casa, sentar sob a sombra do pai e da mãe, né? E aí eu me interessei, até incentivado por esse meu amigo, para que eu fizesse também o vestibular em Florianópolis. E, na época, o vestibular era o mesmo dia, no Paraná e em Santa Catarina. Aí voltei a Curitiba, falei com meu pai que eu teria interesse em fazer a faculdade em Florianópolis, em Santa Catarina. Meu pai, de pronto, concordou, disse, temos que convencer tua mãe. Aí conversamos com a minha mãe e tal, e ela muito reticente e tal, mas acabou concordando que eu viesse a Florianópolis. E eu fiz a minha inscrição em Florianópolis, fiz o vestibular junto com esse meu colega, e o que aconteceu foi que eu passei no vestibular e ele não passou. Olha só. Então, fiquei em Florianópolis, né, morando numa pensão, eu tinha saído do conforto da minha casa, morando numa pensão. Tu era em quantos irmãos, Mário? Nós são 3 filhos. Uma tinha falecido, que eu não conheci, minha irmã, mas éramos 2 irmãos, né, 2 filhos, né? Então, por isso a tua mãe ficou reticente em eu era o filho mais novo. Meu pai viajava muito, né? Então, eu acabei tendo essa dificuldade de convencer minha mãe. Mas aí fui morar numa pensão e acabei, no primeiro semestre do curso de engenharia, procurei voltar para Curitiba fazer uma transferência. Não consegui. Aí, no segundo semestre, eu consegui a transferência para o Paraná, mas aí já estava adaptado em Florianópolis, e já tinha até uma namorada em Florianópolis, e disse, vou continuar os estudos aqui, e acabei me formando na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, foi uma coisa assim que aconteceu. Meio por acaso. Voltei para Santa Catarina, né? É um estado que eu adoro, e uma cidade também que eu gostei muito, Florianópolis.
Catarinense também, que é, né? Joinvilense, que é. E, Mário, esse período foram quantos anos? 5 anos em Florianópolis? Eu fiquei Faculdade? 5 anos no curso de Engenharia Civil e eu fiz todas as opções que a universidade me permitiu em termos de curso de engenharia, tanto na área da construção, como portos e vias navegáveis, aeroportos, construção civil, estradas, né? Pavimentação. Fiz todas essas disciplinas e, em paralelo, na época se permitia, eu entrei em 74 na universidade lá. E em 76 eu prestei vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina para o curso de administração. Então fazia em paralelo, né, quando dava, quando era possível. Já era regime de crédito, então não era só período da manhã, a gente tinha aulas escalonadas e sempre que possível eu encaixava as aulas no curso de administração. Mas acabei eu me formei no curso de engenharia civil e não deu tempo de formar no curso de administração da empresa. O que eu lamento, devia ter continuado. Foi uma pena, mas fiz várias disciplinas, mas não concluí o curso. E Mário daí concluiu 5 anos, fechou Florianópolis, e daí? Bom, o que aconteceu? Eu, embora gostei e gosto ainda muito de Florianópolis, mas assim, a maior parte da minha turma era de Florianópolis e estava um pouquinho de dificuldade de emprego. E eu estava como estagiário da Eletrosul, que era o emprego mais desejado de Florianópolis. Mas eu pensei, olha, meu pai sempre foi um profissional liberal, eu não queria ser empregado. Então, eu sempre tive a intenção de ter uma empresa, de ter o meu próprio negócio. E eu, como estagiário da Eletrosul, que era um excelente emprego, nós éramos em 4 estagiários da minha turma, de 50 alunos, fui convidado a ficar na Eletrosul, mas eu não quis. E o meu pessoal da minha turma disse, mas você é maluco, você não vai aceitar o emprego? Eu disse, não vou aceitar. Eu me formei no dia 16 de dezembro, uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu peguei o carro, eu fui a Rio do Sul, que tinha uma vaga de emprego, eu vi essa vaga de emprego. Depois, no mesmo dia, vim a Timbó, seria o primeiro engenheiro da cidade de Timbó. Falei com o prefeito, trabalhar meio expediente, eles me ajudariam a fazer projetos e construir lá em Timbó. E, no mesmo dia, ainda vim a Joinville e, na época, tinha uma oferta de emprego, já tinha tabulado, com a BL Empreendimentos. Aí eu avaliei assim as cidades. É uma construtora? Construtora, E aí eu avaliei as cidades e disse, olha, acho que a minha opção vai ser por Joinville. Você já tinha casado nessa época ou não, Mário? Não, eu era solteiro, já namorava com a minha atual esposa, mas era solteiro. Mas resolvi numa cidade que eu pudesse empreender e vi em Joinville um grande potencial. Por isso que voltei para Joinville, não porque nasci em Joinville, mas por uma oportunidade de emprego que eu julguei ser a melhor possível. E nesse momento, então, nessas oportunidades, seja na Eletrosul, seja em Rio do Sul ou na BL, tu acabou optando pela BL Empreendimentos. Eu trabalhei, acho que 2 anos, em torno de 2 anos na BL Empreendimentos, mas já com essa ideia de fazer uma empresa, né? E 2 anos e alguns meses foi quando surgiu a oportunidade de a gente fazer uma construtora. E então eu acabei antes da construtora, até teve um episódio bem interessante. Eu pensei em fazer uma indústria e nós compramos até umas máquinas, e pensamos em fazer uma indústria que confeccionasse bolsas, malas, né? Nós compramos aí umas 3 máquinas alemãs, eu e meu irmão. Mas aí eu aluguei um espaço ali no bairro Nita Garibaldi, contratei uma gestora que conhecia do processo, mas eu ia registrar a firma no dia 15 de maio de 1980. Mas no dia 14 de maio, nós jogando futebol com a turma lá onde eu trabalhava, na BL, eu acabei me acidentando, eu quebrei meu tornozelo, fui hospitalizado, fiquei engessado por 2 meses, na época demorava o gesso, né? E aí, Jalmei, quando eu botei a cabeça no travesseiro e comecei a pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Uma indústria que eu não conheço, não tenho capital suficiente para comprar matéria-prima e vender meu produto postergado com pagamento de longo prazo, eu não vou ter condições. Aí, no hospital, eu resolvi não abrir a empresa. Aí trouxe as máquinas para dentro do meu apartamento, já tinha um apartamento aqui em Joinville,
coloquei as máquinas dentro do meu apartamento, na época eu ainda era solteiro, e desisti da indústria. Mas, um ano e pouco depois, já casado, eu resolvi fazer a construtora. Então, mais dois amigos, né? Um que trabalhava comigo na BL e o outro sócio foi o médico que me operou. Então, acabou começando essa empresa, né? E assim, mas sem nenhuma experiência empresarial, assim, muito pensando só na engenharia, né? Então, Essa empresa inicial era Terraço, Mário? Essa empresa foi a Terraço. Porque foi uma empresa de muito sucesso. Eu tive apartamento da Terraço, inclusive, eu comprei um San Michel na época. Na minha época eu comprei um San Michel. Muito, e tinham vários prédios hoje que ainda estão aí, né? Foi a Terraço que foi a construtora. Eu tenho no meu currículo mais de 100 prédios em que eu trabalhei aqui. Eu sempre fui o técnico da Terraço, né? Nós éramos em 3 sócios, o Mauro administrava fazia a parte administrativa e comercial, o Hispano, outro sócio, que era o médico, cuidava da parte financeira, e eu era o técnico, o engenheiro, né, o diretor técnico. E nós fizemos aí vários empreendimentos, mas, como toda a sociedade, né, às vezes você acaba tendo discordâncias, não nada assim, mas de posicionamento, e acabei acho que 1998, eu acabei saindo da sociedade e montei a minha atual empresa, que é a Vectra, e que hoje chama-se Axia Vectra, né? Então... Mas, Mário, voltando um pouquinho atrás ali, quando você foi lá com o teu amigo fazer a engenharia, tinha alguma inspiração? Por exemplo, teu pai era engenheiro? Não? Não. Não? Não, porque foi coincidência mesmo essa questão de escolher a engenharia? Olha, só contar um pouquinho João May, a gente sabe ainda. que com 17 anos você conhece pouco da vida, né? E as coisas assim, elas às vezes são por influência, mas eu me dei muito bem na época no curso científico, me dei muito bem em física e matemática. E não gostava de biologia, então a parte de biologia, medicina, odontologia não era a minha praia. E como eu me dei bem em matemática e física, eu vou fazer um curso de engenharia. Mas tinha pensado antes fazer direito, né? Mas já quando entrei no científico, eu só vou fazer engenharia, e escolhi a engenharia civil, sem conhecer muito bem quais eram os ramos da engenharia civil, mas optei pela engenharia civil. Então, é uma profissão que eu adoro, gosto, me dediquei muitos anos para a engenharia, né? E acabei me formando lá em Florianópolis, no curso de engenharia civil, em todas as possibilidades que na época a universidade me possibilitava. E, Mário, aí, voltando agora às empresas aqui em Joinville, isso foi em 1980, foi esse primeiro empreendimento? Eu comecei a empresa em 81. Né? Me formei em final de 78, né? E comecei a trabalhar em 79. Eu acho que em maio de 81, 1º de junho de 81, nós fundamos a Terraço. E fiquei lá até 98. 17 anos com esse empreendimento, essa primeira empresa que vocês montaram. Uhum. Mário, muitas crises nessa época, né? Bom, na verdade, o Brasil tem esse que chama de voo de galinha, né? Esses momentos bons e os momentos ruins. E o setor da construção sofre muito, né? E na época dos pacotes econômicos, então, como você faz empreendimento com pagamentos de longo prazo, juros elevados, nós tivemos assim momentos muito bons e momentos muito difíceis, né? O setor é um setor que sofreu muito com essas variações de câmbio, de juro, de pacotes que o governo lançava. Então, foram momentos bem complexos, assim. Mário, o setor de construção civil ele é muito competitivo, né? E as empresas que você dirige, né, as suas empresas, a gente percebe que elas são destacadas no setor. Quais estratégias que destacam uma empresa no setor de construção civil, que você considera, e quais são os diferenciais da Axia e da Vectra hoje no mercado? Olha, Jaume, como eu disse, eu sempre fui técnico, né? Eu sempre valorizei muito a qualidade. Então, eu trabalhei muito na questão da melhoria, da qualidade, na entrega do bom produto. A gente sempre focou muito no produto, então, não tanto no negócio. A minha visão sempre foi entregar mais do que eu estava prometendo. Se você olhar nas obras que nós fizemos,
e fazíamos, né, e estamos fazendo, quando você olha o memorial descritivo, eu sempre coloquei a mais do que estava previsto no memorial descritivo. Sempre tive prazer em entregar para um cliente um produto melhor do que ele tinha comprado no papel. Então, eu acho que isso foi uma grande diferença nossa. Nós temos assim um bom conceito na cidade em função de que entregamos produto com boa qualidade, surpreendemos o cliente pelo que entregamos a mais do que aquilo que está prometido. Acho que isso acho que um fator bem diferente de algumas empresas que focam muito na questão comercial, na questão financeira, né? São uma visão mais de negócio, né? E nós sempre olhamos muito para o produto. Então, isso foi Mário, são 40 anos 40 anos, né? Um pouquinho mais. 47 anos de profissão já. De profissão. O que mudou na construção civil que você poderia destacar? Claro que mudou muita coisa, tecnologia e tudo mais, mas que tu pode destacar que hoje é muito diferente de quando se começou. Olha, Jaume, essa pergunta é até interessante, porque hoje até conversei com uma engenheira nossa e eu disse, olha, eu acho que não saberia começar uma nova obra agora, teria que fazer um upgrade, né? Porque mudou muito a legislação e também mudou muito a tecnologia, o próprio cliente ele ficou muito mais exigente, né? Mas a legislação mudou muito, ela colocou muitas modificações necessárias na obra, que a questão de segurança, principalmente a questão de incêndio, de sistema de proteção e combate a incêndio, mudou muito. Então, o projeto hoje é bem diferente. Mas novas tecnologias estão sendo agregadas e Joinville está seguindo essa tendência de usar soluções técnicas mais adequadas, né? Então, nós estamos fazendo isso nos nossos empreendimentos. Por exemplo, uma questão que incomoda muito aqui em Joinville, por ser uma cidade muito úmida, é exatamente essa questão da umidade dentro dos apartamentos, notadamente na face sul. Então, nós estamos usando tecnologias diferenciadas para evitar esse tipo de coisa, dar conforto térmico, conforto acústico, usar equipamentos de produtos de boa qualidade na obra para que o produto final seja aquele que atenda os desejos do cliente. E, Mário, olhando para a gestão da empresa, né? Hoje em dia nós temos um desafio todos como empresários, olhar para o curto prazo, fazer uma empresa importante e representativa no curto prazo, mas também planejar para ter uma empresa de longo prazo, né? Como foi isso nesses teus 40 anos aí, primeiro com uma sociedade, depois com a Axia, com a Vectra, para equacionar, né, esses dois desafios, né? Olhar para o curto prazo, mas também preparar uma empresa para ela ser longeva? Olha, Jaume, eu sempre acreditei muito no conhecimento, na capacidade, na minha experiência, né, e no respeito que eu tinha com os meus clientes. Então, eu acho assim, foi natural, a gente não projeta, eu quero ser desse tamanho. Eu sempre procurei fazer o melhor possível e passei isso para os meus filhos, né? Hoje, por exemplo, estou fora da construção já há mais de 7 anos. Meu filho mais velho é que conduz a empresa. E, nesse espaço de tempo, nós também adquirimos uma indústria aqui em Joinville, que é a Tecnofibras, em que o meu filho mais novo estava no comando. Agora ele até saiu, ele está só no conselho, mas nós temos também essa indústria aqui em Joinville, a Tecnofibras, em torno de 800 colaboradores, que produz produtos para Volkswagen Caminhões, para John Deere, para DAF, para Volvo e também para Caterpillar. Uhum. E, Mário, bom, aí já é uma outra indústria de um outro ramo, né? Aí são outros desafios totalmente diferente, né? Com clientes também multinacionais, enfim, tem outros desafios. Mas ainda na construção, Mário, tu acha que a construção civil no Brasil, ela está preparada ou ela está se preparando, ou ela está entregando para os desafios de sustentabilidade e tecnologia? Bom, nesse aspecto, eu acho que sim, né? Na verdade, a gente usa as técnicas mais modernas em termos de sustentabilidade, mas ainda, né, você vê que são poucos os edifícios que se preocupam muito com a origem, poucas empresas que se preocupam com a origem dos materiais, dos insumos da construção. E quando você quer fazer uma construção mais ecológica, você tem que se preocupar muito com trazer para os mais próximos do centro que você está produzindo.
E outra coisa, o cimento, por exemplo, ele é altamente poluente, né? Então, com grande quantidade de emissão de carbono, precisa diminuir essa quantidade de cimento nas obras, então usar produtos mais pré-fabricados, que haja menor desperdício. Então, tem um passo muito grande ainda a ser dado. O fato que, no Brasil, a mão de obra ainda ela é mais barata, isso permite que você tenha, ou não é que permite, você tem menos equipamentos na obra, e você usa muito ainda o trabalho artesanal. Mas a tendência é a construção se industrializar cada vez mais. Você vem com paredes prontas, com painéis prontos, né, com produtos mais elaborados já em outro canteiro, e você traz para fazer uma montagem da edificação. A gente tem percebido isso em várias situações, né, que a construção civil está se preparando para esse novo momento também, né? E a tecnologia também traz, né, Mário? A gente percebe nas e a obras. concorrência, né? Você tem que ser competitivo e a tecnologia tem que baratear teu custo de produção. Então, é uma coisa ligada à outra, né? Se você quer ser competitivo, você tem que produzir bem e produzir com um custo menor. Mário, e aí chegamos num momento que você se dedicou muito também ao associativismo, né? Como é que foi a tua entrada no associativismo, Mário? Olha, Jaume, eu na época da faculdade eu já fui do diretório acadêmico, fundei a minha associação de turma lá da engenharia. E quando vim a Joinville, o primeiro local que eu fui, vamos dizer assim, encontrar com as pessoas foi exatamente no Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Então, acho que no primeiros 6 meses estava aqui em Joinville, já estava associado ao Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Depois comecei a participar da Associação Empresarial de Joinville, da CIG. Fui convidado a ser diretor, fui secretário, fui primeiro vice-presidente, depois passei a ser presidente. Então, e nesse espaço também já estava como diretor da Fiesc. Então, sempre estive envolvido com associativismo. Acho que isso é uma escola importante, é uma doação que você faz para a sociedade, né? Você contribuir com o teu conhecimento e dividir isso com outras pessoas é fundamental. Mas isso foi desde já do início do primeiro empreendimento lá na Terraço? Não, lá você já como funcionário já frequentava lá o Centro de Engenheiros e Arquitetos. Então né? até na época... 6 meses de formado já estava dentro do Centro de Engenheiros e Arquitetos, e comecei a conhecer outras pessoas, me envolver, e depois comecei a participar da CIRG, me associei à CIRG e acabei também sendo presidente. E assim, essa área do associativismo também permite muito relacionamento, né, Mário? Também é bom para os negócios, acaba, né? A gente que também, eu sou oriundo do núcleo do Jovem Empresário da CIG, né? Então, e muitos dos meus clientes, dos meus amigos de hoje, são oriundos ali da CIG dos vários anos, desde que eu montei a minha empresa também em 99, eu sou associado à CIG. Então, também já tem uns bons anos. E, Mário, na Fiesc, você liderou uma comissão importante que é de infraestrutura, né? Santa Catarina tem uma deficiência de infraestrutura e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e do futuro, né? O que o futuro nos reserva nessa área de infraestrutura e se tu puder fazer até um diagnóstico disso. Né? Não posso, sim, acho que isso é importante, esse é um tema extremamente importante para Santa Catarina, né? E eu vou explicar as razões por que eu julgo ser tão importante. Bom, quando eu fui primeiro vice-presidente da Fiesc, na gestão do Glauco José Corte, ele me convidou, então, para eu presidir a Câmara de Infraestrutura da Federação das Indústrias. Eu era engenheiro, tinha feito rodovias, né, curso de rodovias também, e acabei, então, assumindo essa posição lá dentro da Fiesc como primeiro vice-presidente, mas também como presidente da Câmara de Infraestrutura da Fiesc. E foi um grande aprendizado. E nós fizemos um trabalho muito forte lá, no sentido de chamar para a sociedade a importância da infraestrutura para a competitividade de Santa Catarina. Então, fizemos um trabalho muito forte lá e corremos o estado todo aqui de Santa Catarina, conhecendo as rodovias, contratamos profissionais para fazer análises expeditas das rodovias, fazendo documentos, indo a Brasília, mostrando lá, tanto na NTT quanto no DINIT, questionando, fazendo reuniões com os nossos parlamentares em Brasília. Então, um grande envolvimento na área de infraestrutura. E
acabei até há 2 anos atrás é que eu passei essa presidência da Câmara de Infraestrutura para o Egídio Martorano, que é um profissional de grande conhecimento nessa área e que atuava comigo na Câmara da Indústria, da Câmara de Infraestrutura. E por que eu acho que ela é fundamental? Bom, a componente logística ela é fundamental na competitividade das indústrias, né? E uma componente importante da componente logística é exatamente o transporte. E nós temos uma precariedade muito grande de rodovias aqui no Estado. Nós já tivemos uma malha ferroviária maior do que temos hoje, nós temos ausência, né, falta de ferrovias aqui no Estado, e as nossas rodovias estão totalmente colapsadas e com grande dificuldade. Isso tira muita competitividade do Estado de Santa Catarina. Então, é importante, e nesse aspecto tem que reconhecer que o atual governo do Estado, o governador Jorginho, tem feito um investimento muito significativo. Tive a oportunidade de viajar pelo Estado todo aqui de Santa Catarina e estou vendo aí todo o investimento e a melhoria das rodovias estaduais, que elas são alimentadoras das rodovias federais, né? Por exemplo, Santa Catarina tem um eixo importante, que é a 163, 282, 470 e a 101, para distribuir para os nossos portos. Porque o Estado de Santa Catarina é um Estado que exporta muita produção e também importa muito. Todas essas federais, né, Mário? São todas federais. Então, só que nós temos defendido, Jaume, que o Estado de Santa Catarina, por ser um Estado tão rico, né, nós somos o 4º Estado que mais recursos envia para Brasília. Nós somos a 5ª unidade da federação, que o 4º colocado é exatamente Brasília. Mas, como Estado, nós somos o 4º Estado que mais recursos envia para Brasília. Então, temos o direito, sim, de reivindicar rodovias mais adequadas aqui para o nosso Estado. Isso tem impedido muito o crescimento de Santa Catarina. Uma outra, que a gente fala em infraestrutura, fala muito em termos de rodovia, mas a ausência de ferrovias. Nós tínhamos aqui no Estado uma dificuldade também de fornecimento de energia. Algumas empresas do oeste catarinense queriam aumentar o seu parque fabril e não tinha energia para isso. Esse ano, nesse governo, está havendo um investimento bem significativo na melhoria do fornecimento de energia de qualidade e quantidade para as indústrias poderem aumentar aqui no Estado. Ô, Mário, não só rodovias, mas também ferrovias, né? E a Fiesc também, e você nessa comissão, comitê... Câmara de Infraestrutura. Vocês tratavam... Também de ferrovias, sim. Também de ferrovias, né? Mas, assim, Jaume, o Estado, nós temos, lógico que nós queremos as ferrovias, né? Mas sabemos que, dada a restrição fiscal porque passa o país, porque passa o Estado, nós não conseguimos resolver isso. Foram anos que se deixou de investir e deixou todo esse caos aí para a nossa mobilidade aqui no Estado. Então, nós temos que eleger um modal que possa atender. E o modal mais importante para nós é o modal rodoviário, né? Porque ele permite que as pessoas consigam transitar de uma cidade a outra se tiver uma rodovia adequada. Então, nós defendemos que, primeiramente, deva ser feito investimentos de grande vulto nas rodovias e deixar os projetos de ferrovias, né, para fazer isso no futuro. Até porque, numa concessão, Jaume, uma ferrovia, a concessão é de 70 a 100 anos. Porque o investimento é muito elevado, considerando ainda a nossa topografia do Estado catarinense, que ela é muito acidentada. Ô, Mário, falando em rodovia, o Estado que mais tem rodovias é o Estado de São Paulo, né? E atravessa o Estado duplicadas e tal. Onde, no teu diagnóstico, na tua avaliação, a gente perdeu essa parte da história que São Paulo fez bem o dever de casa deles, né? O Paraná talvez um pouco, não tanto, né? Mas é onde a gente não aproveitou esse momento da história, sei lá, não sei se... Jaume, as rodovias de São Paulo são as melhores do Brasil, evidentemente, né? Mas elas são quase que todas privatizadas, né? Foram concessionadas. E aqui, infelizmente, em Santa Catarina, houve assim, uma aversão à concessão, né? Lembrando que uma das primeiras concessões do Brasil, se não a primeira, foi a rodovia que liga o centro de Florianópolis a Canasvieiras. Uma empresa, inclusive, joinvilense, fez todo o investimento e, na hora de implantar o pedágio, houve uma decisão
equivocada e não permitiu que eles pudessem receber os seus recursos através do pedágio. Então, essa rodovia até hoje não está pedagiada. E se criou aqui em Santa Catarina, a mesma coisa aconteceu com a 470, né, que ia ser concessionada há um longo tempo atrás, e não foi concessionada. Então, havia uma aversão aqui no Estado contra as concessões. Isso talvez seja a explicação de que nós não temos uma malha rodoviária adequada do potencial da economia de Santa Catarina. Mário, analisando a indústria catarinense comparado com o cenário nacional, né, você também é vice-presidente da CNI, como é que tu avalia a nossa competitividade, enfim, a indústria catarinense como um todo, a economia catarinense frente ao cenário nacional? Olha, eu acho que aí, Jaume, a indústria catarinense é um exemplo, né? Nós somos a indústria mais diversificada do Brasil e ela tem uma característica importante no Estado. Ela é distribuída ao longo de todo o Estado. Dificilmente se vai dos 295 municípios de Santa Catarina, dificilmente algum município vai deixar de ter alguma indústria. Então, o catarinense tem esse espírito empreendedor no setor industrial. Talvez a explicação para essa escolha de ser indústria venha da própria dificuldade da nossa topografia, que não permitia grandes áreas de agricultura, e também pela colonização italiana e alemã, né, que veio principalmente para Santa Catarina, e com promessa de terras férteis para plantação. E chegando aqui, né, Blumenau, Joinville, o que encontraram não era nada assim adequado, né? Mas eles vieram já com alguma habilidade. Então, começaram, Joinville muito forte no metal mecânico, tecelagem, e acabou que o Estado optou por ser um Estado com visão industrial. Então, eu reputo a indústria de Santa Catarina como uma indústria muito protagonista, inovadora, uma indústria que se destaca muito. Aliás, depois de Amazonas, pela distorção da Zona Franca de Manaus, nós somos o segundo estado em que a indústria tem a maior participação no PIB do estado, né, 28,5%, sendo que, por exemplo, o Pará tem uma quantidade elevada, mas é a indústria extrativa. A indústria extrativa em Santa Catarina é de 0,3%. Então, a nossa indústria é uma indústria de transformação, uma indústria que gera emprego, uma indústria que paga muito imposto. Então, é o setor mais importante do Estado, o setor que mais emprega pessoas no Estado. Temos mais de 1 milhão de trabalhadores na indústria, numa quantidade de 2 bilhões e 600 milhões, 2 milhões e 600 mil trabalhadores. Mário, foram 2 gestões na Fiesc, né? São 2 gestões de 3 anos, foram 6 anos ao todo na presidência da Federação da Indústria de Santa Catarina. Não foram 7 anos. 7 anos. Nós prorrogamos mais 1 ano em função da pandemia. A Fiesc ela só permite uma reeleição, que eu acho que isso é interessante e isso é louvável, né? Não é isso que você encontra, por exemplo, nas federações de indústria do Norte e Nordeste, mas aqui em Santa Catarina se respeita esse estatuto que nós temos de apenas uma reeleição e mandato de 3 anos. E houve uma prorrogação, até por solicitação da nossa diretoria, em função da pandemia, que foi uma época muito difícil, né? E aí nós prorrogamos por mais 1 ano. Então, eu fiquei 7 anos como presidente da Fiesc. 7 anos. E que obras, Mário, tu destaca nesses 7 anos que tu teve à frente da Fiesc? Bom, Jaume, eu comecei na Fiesc como presidente em 2018, né? E chegando na Fiesc, nós não tínhamos nenhum projeto novo para a federação, apenas 1 ou 2 obras em execução, e obras que estavam já muito atrasadas. E você chega lá numa entidade que é uma entidade privada, mas que tem regras de empresa pública, você tem um pouquinho de dificuldade de entender. Eu achava que, como primeiro vice-presidente, conhecia a Fiesc, mas quando você senta na cadeira e você tem lá 11 mil colaboradores no sistema, a coisa é um pouquinho diferente. Então, nós nos organizamos no primeiro ano, fizemos nosso planejamento estratégico, que foi bem interessante, seguimos esse planejamento estratégico, tínhamos as nossas diretrizes para serem alcançadas, e lá em 2020, quando nós íamos iniciar aí todo esse programa, nós lançamos um programa chamado Educação 2030, que é de 2020 até 2030, nós tivemos a infelicidade de termos a pandemia, né? Essa pandemia nos atrapalhou bastante,
embora a Federação das Indústrias Santa Catarina, ela não fechou nenhum dia as suas portas, ela trabalhou direto no sentido de fazer com que as empresas pudessem continuar a sua atividade econômica, preservando a saúde dos trabalhadores. Então, todos os protocolos de segurança na atividade industrial, comercial, que o Estado adotou, todos eles, Jaume, passaram pela Fiesc. Se não totalmente feitos na Fiesc, mas boa parte foram feitos pela nossa equipe da Fiesc, porque ela não fechou as portas e trabalhou direto nessa questão. Santa Catarina foi um dos poucos estados também que... Nós somos o último a entrar assim, nessa crise e também o primeiro a sair. Nós participamos muito nesse aspecto. Nós ajudamos recuperamos respiradores, construímos a válvula, que é o coração do respirador, que na época era uma grande demanda. Ajudamos o Estado a adquirir produtos, né? Porque quando o Estado fez aquela compra equivocada e não recebeu os respiradores, o Ministério Público proibiu deles fazerem pagamento antecipado, que era a regra do momento. Ninguém vendia sem pagamento antecipado. E a Fiesc ela assumiu esse compromisso. Nós comprávamos, pagávamos, né? Fazíamos, logicamente, toda a investigação de quem estava fornecendo. Nós pagávamos e, quando o Estado recebia a mercadoria, ele nos ressarcia. Então, até esse papel a Federação fez e foi muito importante. Mas aí, terminada a pandemia, ou durante a pandemia, fomos tocando a questão da Educação 2030, qualificamos os nossos professores, melhoramos muito a remuneração dos professores e melhoramos muito as instalações físicas das escolas. Então, fizemos o projeto da escola de referência. Tu queres falar um pouquinho mais sobre isso, Mário? Porque, às vezes, as pessoas não têm a noção do que a Fiesc lidera no SESI, no SENAI, né? Uhum. Tu queres falar um pouquinho dessa estrutura que é liderada pela Fiesc? A Federação das Indústrias Catarina, assim, é o guarda-chuva, sob ela está, né, o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, que tem a função de dar saúde e segurança para o trabalhador da indústria. E o SENAI, que tem a função de dar capacitação profissional para o trabalhador da indústria. E o IEL é que faz a ligação entre a tecnologia e a própria indústria. Então, são casas que estão dentro do guarda-chuva da Federação das Indústrias. Nós temos, nessa quantidade de entidades, 11 mil colaboradores. Por exemplo, nós somos o único SESI do Brasil que tem uma rede de farmácias. Essas farmácias já estão muito dentro das indústrias. Nós temos aí... são boxes que nós colocamos dentro da indústria, em que o trabalhador chega com a receita, coloca ali, quando ele sai, ele já recebe o remédio e já sai debitado na sua conta, conforme o critério da empresa, né? E nós produzimos todos os dias 115 mil refeições para as indústrias e também para as nossas escolas. Então, são atividades que o nosso SESI faz. E o SENAI ele capacita os trabalhadores da indústria e também trabalha muito no desenvolvimento de inovação. Então, nós temos aqui no Estado de Santa Catarina 3 institutos SENAIs de inovação e temos 7 institutos SENAIs de tecnologia, que prestam muito serviço. A parte de tecnologia, na parte de metrologia e na inovação, são produtos inovadores que nós fazemos. Temos 2 institutos aqui em Joinville, que vale a pena conhecer, Jaume, que é o Instituto de Inovação em Laser e Manufatura Aditiva. Eu conheço ali na Arno Deller, ali, né? Em que nós agora ganhamos um edital de 385 milhões, vamos fazer um centro de desenvolvimento de robótica e também um centro destinado a óleo e gás, né? Com vários produtos inovadores sendo desenvolvidos aqui em Joinville. Eu sempre percebo, Mário, enfim, a Fiesc, o SENAI, né, muito próximo, inclusive do ecossistema de inovação de Joinville, né? A gente também tive uma participação quando participei no governo, enfim, e eu via o SENAI sempre muito próximo do que estava acontecendo, sempre muito interessado, as pessoas, os atores do SENAI também sempre muito próximo do Instituto de Inovação, muito próximo e participando do que se fazia aqui em Joinville. Então, e também tem a nossa escola do SESI ali, né, Mário? Que foi uma recuperação do moinho ali, que também foi uma obra fantástica. Você tocou num ponto importante, né? Na nossa gestão, a gente sempre procurou muita harmonia entre os poderes, né? Tanto a Fiesc teve participação muito forte
poder legislativo, no judiciário, no executivo. Acho que isso foi fundamental. E não podia ser diferente aqui em Joinville, a maior cidade do estado, o maior setor industrial do estado é Joinville. E fizemos essa escola aqui, era uma demanda forte aqui na cidade. Nós fizemos uma escola de referência, a maior escola do SESI do Brasil é em Joinville. São 25 mil metros quadrados. Hoje nós temos lá 3.600 alunos nessa escola. É uma escola para 5 mil alunos, ela está crescendo, né? Não dá para botar todo mundo ao mesmo tempo. Até hoje, estava vendo, existem mil candidatos esperando vaga na nossa escola, porque nós temos além da condição física da escola muito boa, com salas de 80 metros quadrados, com pé direito alto, com toda a tecnologia, com vários laboratórios, são acho que 21 laboratórios que nós temos aqui. Nós temos uma metodologia que é diferenciada, que é a STEAM, que é o acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, todas as nossas escolas têm dança, tem teatro, tem fotografia, todas as escolas têm piano, tem outros instrumentos musicais, e o aluno, então, aprende fazendo, botando a mão na massa, né? Essa é uma metodologia consagrada mundialmente, e que nós adotamos aqui na nossa escola do SESI. E essa escola do SESI ali, né, com o cenário do Moinho, né, Mário, ficou... É um cartão postal, né? A história do Moinho ela foi interessante, eu acho que vale a pena te contar. Eu sendo joinvilense e sabendo que é a maior contribuição do Estado, e lembrando que o sistema Fiesc vendeu há muitos anos atrás o complexo esportivo que tinha ali atrás da Univille. Esse recurso foi embora de Joinville, não ficou em Joinville. Então, eu achava isso injusto, porque Joinville é a maior contribuinte, como cidade, o maior contribuinte do sistema Fiesc. E tinha essa demanda, nós não tínhamos nenhuma escola com quadra coberta. Aí eu disse, vamos ser justos com Joinville e vamos fazer uma boa escola. Então, assim que assumi, já em 2019, vim aqui para Joinville eu fui ver e queria ver onde era a Cipla, estava à venda. Disse, vamos comprar aquilo, fazer uma escola ali. Mas, na oportunidade, meu filho disse, olha, pai, o que está à venda aí é o Moinho. E eu não sabia, e disse, vai ver o Moinho. Fui ver o Moinho no período da manhã, gostei muito, já liguei para o nosso vice-presidente regional aqui, o Evair Weming. Evair, vamos lá dar uma olhadinha no Moinho, o que tu acha? E também gostou. Voltei para Florianópolis, no dia seguinte já trouxe meu diretor do SESI Senai e resolvemos, então, fazer uma oferta por aquele terreno. E eu disse, olha, eu não quero nenhum intermediário, eu quero falar diretamente em São Paulo com a diretoria da Bung. E ligamos, então, para a diretoria, marcamos uma reunião, e na semana seguinte, quando eu estava no aeroporto em Florianópolis para embarcar para São Paulo, um amigo aqui de Joinville ligou, olha, foi vendido o Moinho. Disse, mas não pode, eu estou indo lá falar com o diretor, nós já combinamos. Embarquei para São Paulo e fui lá conversar com a diretoria da Bung. E realmente tinha uma proposta bem maior do que nós estávamos pretendendo pagar. Porque eu sou obrigado a passar pelo conselho do SESI para comprar isso, né? Perfeito. E eu tínhamos feito uma proposta que era, na época, de 11 milhões. E fui com essa proposta assinada para levar lá. Mas aí eu soube que a proposta que a Bung tinha era de 14 milhões. Somente que o nosso pagamento era à vista e esse pagamento de 14 milhões era parcelado. E aí expliquei que nós queríamos aí comprar aquele terreno para fazer uma escola, preservar o Moinho, ia fazer um empreendimento educacional, que era importante. E, por minha conta, eu disse, olha, aqui estou com uma proposta de 11 milhões, mas eu pago 12 milhões e à vista. E aí o diretor disse, olha, se for à vista, acho que fica interessante, porque a diretoria vai para o conselho da diretoria e pode ser que eles concordem. Uma semana depois me ligou, olha, a diretoria aceitou. Já peguei o diretor jurídico, já fui para São Paulo novamente, já fizemos o contrato. 2 dias depois estávamos pagando o terreno e aí fomos fazer o projeto e começamos a obra em 2021. E foi rápido, né? Foi em uma obra menos rápida. de 2 anos nós entregamos a obra. Faltou alguns dias para dar 2 anos e entregamos a obra. Foi uma obra rápida ali. E Mário, e com um uso, né, nobre, né? Talvez o outro comprador, não sei qual outra utilização ia dar para esse terreno, né? Mas hoje
a educação é uma Ela é utilização nobre fundamental, né? para aquela área, né? Fundamental, é o que transforma uma sociedade, né? E a nossa proposta é muito boa. A metodologia, as instalações, a qualificação dos nossos profissionais, professores, são muito bons. Então, logicamente, nós fomos eleitos, João, o melhor Senai do Brasil, né? Entre todos os Senais brasileiros, o Senai de Sangandê é o melhor do Brasil. E nas escolas do SESI, a nota mais alta entre todas as 27 unidades da federação, o SESI Sangandê tem a nota mais alta na educação. Olha só. Então, a nossa proposta é uma proposta muito boa. Ela está num crescimento, né? Nós somos hoje a maior rede, eu ainda digo nós, né? Mas a maior rede privada de ensino do Estado da rede SESI, e ela trabalha para ser a melhor rede privada de ensino em Santa Catarina. E ela vai ser. Até 2030, essa é a meta que nós traçamos lá na oportunidade para que pudéssemos atingir. E gente empreendedora fazendo, né, no dia a dia, os professores, eu conheço alguns aí, e a forma como o SESI se apresenta, enfim, é um exemplo mesmo para o Brasil, sabe, Mário? Mário, nós estamos caminhando para um final aqui, e tem umas perguntas diretas aqui que eu quero te fazer, que é a palavra rápida. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, é o seguinte: como é que é o teu dia a dia? Como é que é a tua rotina? Acorda cedo, não acorda? Olha, como é que tu se prepara pessoalmente, até para o executivo, né? Alguém que está poder se inspirar também. Tu é um exemplo para nós, como empresário, né? E como você lidou no associativismo, ocupando postos chaves, postos de liderança. Então, queria te ouvir um pouco, como é que tu se organiza no teu dia a dia, na tua semana? Eu não sei se foi por influência de Joinville, né, mas eu sempre comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os primeiros dias na profissão, eu já comecei a trabalhar cedo, ia para a obra cedo, eu era engenheiro de obra, sempre ia assim. Na época, a obra começava às 7 horas da manhã, mas eu, 6h30, já estava lá, porque as pessoas chegavam mais cedo, então, sempre trabalhei muito cedo. E quando eu fui para a Fiesc, eu também fui nesse ritmo, né, que é um pouquinho diferente do ritmo de Florianópolis, né? Mas eu começava, João, na Federação das Indústrias, o motorista ia me pegar no meu apartamento todos os dias às 6h20 da manhã, às 6h30, e às vezes até antes disso eu estava dentro da Federação das Indústrias. Aí já havia todos os e-mails, as pessoas iam chegando, e quando chegavam eu já tinha tirado uma boa parte daquela tarefa mais trabalhosa de responder e-mail, de verificar as aprovações, né? Isso eu já fazia no início do período. Então, já implantei lá na federação mesmo o ritmo de começar cedo. E foi importante. Inclusive, uma coisa que eu também levei de Joinville, quando eu assumi a Federação das Indústrias, nós não trabalhávamos no Carnaval. Isso não pode, porque nós somos mantidos pela indústria e a indústria trabalha. Não é justo que os mantidos pela indústria folguem no Carnaval. E aí botei, nós vamos trabalhar no Carnaval. No primeiro momento foi um alvoroço, né? Mas eu expliquei, olha, pessoal, não é feriado, nem municipal, nem estadual, nem nacional. Nós somos mantidos pela indústria por uma questão de respeito. Nós vamos ter que trabalhar E as pessoas entenderam. Algumas não devem gostar, evidentemente, porque Florianópolis tem muito serviço público e as pessoas não trabalham nesse período, né? Mas nós trabalhamos desde o primeiro ano de mandato, no período do Carnaval, até porque nós tínhamos a primeira diretriz que eu sempre, no nosso planejamento estratégico, João, foi ser a Fiesc percebida pela indústria pela indústria e pela sociedade como uma entidade de valor. Então, nós tínhamos que dar o exemplo, não podíamos ter esse tipo de situação em que o nosso mantenedor trabalhava e nós estávamos folgando. Certo. Mário, como é que tu cuida da tua saúde? Pratica esporte, não pratica? Olha, João, eu durante a minha vida, eu sempre fui muito esportista, né? Eu pratiquei vários esportes, mas sempre assim, autodidata. Eu nadei, eu pedalei, eu joguei voleibol, joguei basquete, paddle, windsurf, esqui, sempre tive muito esporte. Mas eu cometi um pecado. Principalmente no paddle, eu não fazia o alongamento nem o aquecimento adequado. Então, eu tive uma lesão forte no joelho
e isso me impede de hoje eu continuar no esporte, né? Então, é uma pena, eu sou apaixonado por esporte, nunca fui nunca me destaquei em nenhum deles, mas tenho prazer de jogar, de praticar esporte, né? E até hoje Faz tempo essa lesão no joelho? fazem aí uns 10, Tá. 15 anos, uns 15 anos já que eu tenho essa lesão. Mário, uma outra coisa que eu não te perguntei, que foi uma longa parte, né, um período longo da tua vida, foi a docência, né? Você deu aula na universidade, né? Quer falar um pouquinho sobre isso também? Olha, Jaume, isso quando eu saí do meu primeiro emprego e montei a minha empresa, eu precisava também de ter uma complementação de renda. Então, eu acabei me inscrevendo lá para o curso de engenharia como candidato a alguma disciplina e fui aprovado, fui admitido, porque na época eu fazia um curso de pós-graduação em engenharia, lato sensu, e acabei acho que em 86, 85, acabei sendo admitido na UDESC e fui professor do curso de engenharia. Até 2010, todos os engenheiros que foram formados na engenharia civil aqui da UDESC em Joinville foram meus alunos. De 85 a 2010. É isso? Mais ou menos isso. Então, 84, não sei exatamente quando é que eu comecei. Mas eu dei aula durante 27 anos e me aposentei como professor da UDESC, hoje eu sou aposentado, porque eu contribuí mais 7 anos, porque já estava na Fiesc, né? Então, foi um período muito importante. Eu tenho um grande prazer de encontrar alunos, ex-alunos aí. Alguns eu reconheço, alguns eu não reconheço. Ô, professor, você foi meu aluno? Fui e tal. Que as pessoas mudam, né? Eu conheço jovem. Claro. Mas foi uma experiência muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de ter sido professor da UDESC. Eu acho que é mais uma doação também que você faz, né? Você participar do teu conhecimento, distribuir isso, compartilhar teu conhecimento, é um aprendizado muito grande. Eu dava a disciplina no 9º período, então as pessoas estavam se formando, foi muito gratificante. E aí essa gestão do tempo, né, Mário? Porque você já estava nas entidades, já tinha empresa, já, né, tinha família, já ia administrar na universidade é horário, né? Tem que estar lá, enfim. Então foi uma doação mesmo. Teve um período que eu dei assim bastante disciplina lá, porque os professores estavam fazendo mestrado, né? Mas foi um período bem interessante. É cansativo, né? Porque você tinha a empresa, tinha a universidade, e ela te exige muito em termos de preparação, e acabou... Mas foi um ano muito gratificante, foi um período muito gratificante. Mário, 7 anos de Fiesc, essa liderança que você exerceu e exerce no Estado, né? É uma liderança natural, legítima, e, obviamente, o teu nome também circula no meio político, né? A gente já sabe de um convite, né, que o governador fez a você, e aqui em Joinville também o teu nome circula nas rodas de empresários, de amigos e tal, também como um postulante aí a cargos eletivos, né? Seja prefeito, enfim. A Fiesc tem uma participação no estado inteiro, né? Então isso te coloca numa posição de destaque para também assumir cargos políticos. Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, Jaume, quando o governador Jorginho estava montando a chapa, ele me convidou para que eu fosse o vice-governador dele. E eu agradeci muito, sou governador, na época senador, né? Agradeço, mas o meu compromisso é com a Fiesc, a gente está num programa bem elaborado, com compromissos, eu não posso aceitar. Agradeço muito, acabei não aceitando. E agora, ao final do mandato na Fiesc, o governador também fez um convite para que eu pudesse compartilhar a minha experiência na Fiesc também no governo do Estado. Vou ter uma conversa, vou marcar com o governador, ele me deu um período para avaliar, né? Eu estou agora num período meio sabático, sabe, João? E vou avaliar, eu devo conversar com o governador, ver qual é a proposição dele. Também fui consultado aqui para ser candidato a Senado, a deputado, a prefeito. Não está no meu planejamento, né? Mas tudo é uma questão de conversar. Mas diria assim que não é a minha primeira opção, né? Eu ainda pretendo trabalhar aí na atividade da construção com meus filhos, né? A gente tem bastante projeto pela frente,
E também aproveitar um pouco a vida. Já estou com 71 anos. Está jovem ainda. Hoje em dia, 70 é jovem, mas tem bastante programas assim para curtir com os netos e com a família, né? Mário, então chegamos no nosso bate-pronto. Eu te faço uma pergunta, tu fica à vontade, né, de responder com uma, duas palavras ou frases, enfim, né? Um livro que recomenda? Olha, não que eu o admire, mas eu gostei muito do livro do Elon Musk. A vida dele é uma coisa bem interessante. É um livro de 400, 500 páginas que eu li praticamente em 10 a 15 dias, né? Então, é instigante, eu recomendo. Um líder que inspirou a sua trajetória? Olha, liderança hoje é uma coisa muito difícil, né? O mundo está ausente de líderes, né? Mas eu me inspiro muito no protagonismo, no industrial de Santa Catarina. Esse é um campeão, principalmente o pessoal do oeste catarinense. Então, acho que esses são grandes líderes que nós temos aqui no estado. Um hábito diário que considera essencial? Eu deixei um pouquinho de lado, né? Eu tinha esporte, mas eu acho que a prática esportiva é importante, mas agora o exercício físico numa academia é fundamental para preservar aí a saúde. Um erro que te ensinou muito durante a vida? Eu acho que eu comecei uma empresa com pouco conhecimento de gestão, e acho que nós cometemos alguns pecados no início, foi bem difícil o início, né? Eu teria que ter me preparado melhor para empreender. Acho que foi um erro. Acabou dando certo, mas foi bem sofrido. Uma qualidade que valoriza ou no empreendedor, ou num executivo, ou no empresário, enfim. Eu acho que são várias, né? Mas eu diria que assim, o arrojo, a honestidade, elas são fundamentais. O conhecimento, o domínio, né, do que vai fazer é fundamental. A maior virtude da indústria catarinense? Essa virtude é o protagonismo da nossa indústria. A nossa indústria ela é inovadora, é um espetáculo. Eu conheço o Brasil inteiro, viajo pelo Brasil inteiro, e não tem indústria. A indústria de Santa Catarina é uma indústria nascida aqui no estado. Quando você olha aqui a nossa indústria, a maioria nasceu aqui em Joinville. As grandes empresas nasceram aqui. Não tem nenhum estado que seja isso. O Rio Grande do Sul, ali na área da Serra Gaúcha, ali tem um pouco do que tem essa, mas aqui o protagonismo aqui é impressionante. Mário, se você pudesse dar um conselho para o Mário Aguiar de 20 anos de idade, sabendo o que tu sabe hoje, que conselho tu daria para ele? Eu acho que eu sempre me dediquei muito à minha formação na engenharia e deixei de fazer outras coisas importantes, né? Eu podia ter terminado meu curso de administração, ter feito um outro curso de gestão, que eu fiz só depois, né? E quando eu comecei, porque eu já tinha a intenção de empreender, eu devia ter me preparado melhor, teria sido mais fácil. Perfeito. Mário, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, mas antes eu quero deixar aí palavra final para tu dar a tua mensagem final, talvez uma sugestão para os empreendedores que estão nos assistindo, né? Ou para os executivos, enfim, pessoas que estão fazendo a vida, né? Que tu possa dar uma mensagem baseado na tua experiência de vida. João, eu acho que acreditar no seu potencial, né, trabalhar com muita honestidade, ter um bom planejamento, uma visão de futuro é fundamental para que as pessoas possam progredir. Eu acho que se mirar no exemplo do empresário, principalmente do empresário industrial de Santa Catarina, é um bom caminho, né? Se você for para o oeste de Santa Catarina, você vai ver indústrias inovadoras, com toda a dificuldade que aquele pessoal tem, né? E o mesmo exemplo aqui em Joinville, as indústrias que nasceram e cresceram. Então, mirar muito nesse conhecimento, nessa capacidade empreendedora que tem no empresário aqui de Santa Catarina. Perfeito. Mário, mais uma vez, obrigado pela tua disposição de estar aqui conosco, né? E para você que nos acompanhou, quero te agradecer, né? Você ter nos acompanhado aqui no Santa Fé Talks, o podcast da Santa Fé Corretora de Seguros, que tem o propósito de difundir empreendedorismo e boas práticas. Até a próxima e nos vemos no próximo episódio.